Muito bem. Então, o trechinho, né, de Shri Shri Namurti que nos inspira a conversa de hoje. Esta é a realização de Deus. Este é o objetivo da vida humana. Você tem vagado pelo labirinto de miríades de vidas e avançado para alcançar este estágio. Consciente ou inconscientemente, você está sendo atraído para ele ou para ela, né, essa consciência suprema. Aqui está o sumum bonum da vida. Enquanto você não o realizar, não haverá sucesso em sua vida. Do livro Expressão Suprema 1, né, nas páginas 204 e 205. Bom, pessoal, em primeiro lugar, né, é, a vida humana é muito rara, a vida humana é muito preciosa. E a gente ter alcançado, ter chego a essa etapa do nosso processo evolutivo, né, desde tudo que vem, tudo que tenhamos sido em cada vida, vida após vida, já é um sinal de grande sucesso, né, dentro da nossa caminhada. Mas é um sucesso que até então não contou muito com a nossa autoria, né? Como a gente sabe, os demais seres que não o ser humano, todos os demais, eles estão naturalmente progredindo, impulsionados pela própria vida, vamos dizer assim, impulsionados por essa consciência suprema. A consciência suprema tem um único desejo, ela tem um único propósito: conseguir a sua própria libertação da influência da própria energia, que é a sua característica, né? Consciência suprema tem como característica, né, como parte da sua natureza, da sua forma de expressão, a força, a energia. Essa força e energia acabam que vão transformando o estado puro da consciência, a ponto então de a consciência, ao mesmo tempo que permite que essa energia a transforme, né, essa consciência possui como desejo único seu voltar a se libertar, a retornar ao seu estado puro. E como que ela retorna ao estado puro? Através da nossa libertação. A nossa libertação, né, dessas influências, dessa força, dessa energia, representarão a libertação de fragmentos dessa consciência. Nós, como um fragmento, né, uma gotinha nesse oceano, e que estamos aprisionadas aqui, sob as forças, né, dessa energia que chamamos de Prakriti ou Shakti, né? Mas então, quando chegamos no estágio da vida humana, nesse estágio nós temos um pouco mais de autoria, né? Nós temos um pouco mais de poder dentro dessa nossa caminhada evolutiva. Aqui nós podemos dizer se a gente, quem sabe, não quer evoluir, se a gente quer permanecer preso. Claro que possivelmente a gente diz isso, e talvez, e acredito que todos nós já dissemos várias vezes, a cada escolha na vida que represente, né, um retrocesso na nossa jornada, que represente uma prática adármica, ou seja, contra o Dharma, contra a nossa natureza evolutiva, contra a nossa natureza divina. Então, todos já fizemos essa escolha em alguns momentos da vida, né, de afirmar que não queremos é, evoluir. Então, toda vez, nós temos a liberdade para dizer isso, mas nós também temos a liberdade para dizer: eu quero evoluir, eu quero avançar e eu vou ainda mais rápido do que o próprio ritmo da natureza, né? Bom, e aqui, esse estágio, essa vida humana é tão rara, né? Acredito que vocês também já tenham refletido e conversado sobre isso, porque exatamente é o estágio final, é o estágio onde temos autoria e é o estágio final. O próximo passo, após essa experiência humana, nós podemos vivê-la muitas e muitas vidas, né? Como humanos. Mas após, né? Se nós dermos um salto para além da experiência humana, a experiência seguinte é a divina, é a de estarmos em total conexão com essa consciência, estarmos libertos dos sofrimentos, estarmos libertos das crenças, de tudo que nos limita, nos aprisiona, né? As dificuldades materiais,
né, que nos fazem ter medo de ficarmos pobres, de não podermos nos sustentar, né, faz a gente ter medo dos adoecimentos, faz a gente ter medo da morte, né, então a gente vai se libertar de tudo isso, né, nesse próximo estágio. Por isso que essa vida humana é tão rara, tão preciosa. Mas quais que são, digamos assim, as etapas, né, dentro desse nosso processo evolutivo enquanto seres humanos, chegado no estágio humano? Eu quero falar para vocês de duas perspectivas para falarmos desse progresso, tá? Primeiro, o que a gente chama de os quatro estágios da prática espiritual, da sadhana. Né? O primeiro, eu vou trazendo os conceitinhos em sânscrito, mas não se preocupem. O primeiro se chama yatamana. Yatamana parece até, né, uma expressão não sânscrita, né? Parece mais indígena, yatamana. Mas nesse estágio, pessoal, a gente encontra muitas dificuldades no nosso mundo externo, né? As pessoas ao redor, né, incomodam, debocham de a gente estar meditando, debocham da nossa alimentação, debocham de a gente, né, tá praticando asanas, né? E a gente vai ouvir os mais variados tipos de piada. Ai, agora virou uma santinha, né? E eu já ouvi muito. Agora ela é a mais certinha. Agora ela não bebe mais álcool. Agora ela não come mais carne. Agora, né? E assim vai, né? E as piadas vêm. E se por um tempo e por um tempo isso vai nos incomodar, por um tempo isso vai inclusive nos ameaçar. Quantos de nós temos dificuldade de fazer mudanças de alimentação porque, né, todos os momentos sociais na nossa sociedade giram em torno da alimentação e a gente não, né, não quer comer mais carne, né? Para quem já está querendo se tornar sutil, né, de uma forma integral, já não vai comer mais alho, cebola, isso limita muito, né? Não vai comer ovo, não vai comer cogumelos, enfim, né? Então muitas são as dificuldades nesse primeiro estágio que a gente vai estar passando decorrente dessa pressão externa. Mas também existe uma dificuldade no que se refere ao nosso plano interno. Por exemplo, quando a nossa prática meditativa ainda está muito em Chitta. O que que é Chitta? É aquela camada da mente que toma a forma, né, do que a gente pensa. Então, quando a gente está muito ali envolto com os objetos do pensamento, né? Então, na minha meditação, no meu dia a dia, eu estou sempre com algum objeto, né? Seja algo que eu tenho que fazer, seja algo que eu fiz, seja alguma pessoa, seja uma conversa que eu tive, seja mesmo emoções, né? Pensamentos, ideias, planos, medos, né? Questões que sejam mais psíquicas internas mesmo, mas sejam sempre, o fato é que sempre há um objeto. Esses objetos são das mais variadas naturezas, né? Quem aqui já estudou as camadas da mente, né? As coxas, desde objetos mais crus, lá em Kamamaya Coxa, né? A camada da mente mais densa, até objetos mais sutis, como a própria consciência suprema. Quando a gente chega nesses mais sutis, a gente já até transcendeu um pouquinho, bastante, desse primeiro estágio aqui, né? Mas o fato é que esse primeiro estágio é quando a gente ainda está muito ali transitando entre objetos, né, externos, mas que estão fazendo parte da minha mente, ou mesmo questões internas, mas que estão ali, eu estou, né, muito me perdendo nisso. Um parênteses, né? Agora a gente pode pensar, eu acho que eu já passei dessa fase, né? Já vou comentar outra fase para vocês identificarem se já passaram para a segunda, mas isso não é uma linha reta, um progresso numa única direção. A gente vai, a gente volta, no mesmo dia a gente pode estar em duas, três dessas fases, a gente vai se reconhecer nelas, tá? A segunda fase já é uma fase onde ocorre um progresso maior. É quando, por exemplo, então, a gente já não mais sofre com esse contexto externo, a gente dá risada quando as pessoas nos debocham, a gente está firme para sustentar o nosso caminho, então isso já não nos ameaça. E internamente, as nossas propensões mentais são dirigidas para a Arhantattva, né? Portanto, a gente já não está tanto nos objetos, mas a gente já está mais no eu. E para mim é um pouco difícil pensar a Arhantattva, como que é esse Arhantattva, porque o eu é o Arhantattva é o ego, é o eu faço. Mas então tentem pensar quando a mente de vocês sai dos objetos, seja os externos, seja os internos, e fica mais ali no eu. Né? Na própria questão, no momento da meditação, vocês estarem sentindo esse eu meditando, sem estar pensando, respirando, sobretudo, sem estarem pensando em mais nada, a não ser
esse eu que está respirando, tá? Então, quando a gente consegue, né, por maior tempo, cada vez mais, né, durante a nossa meditação, chegar nesse estágio, a gente já está, então, nessa segunda fase da nossa sadhana, que se chama Vyatireka, tá bom? Aqui, então, as pressões externas já são menores e internamente, como a gente já não está mais tão no Chitta, a gente já começa a desfrutar de algumas experiências prazerosas, né? Aqueles lapsos, assim, de paz, aqueles lapsos de um conforto, de um bem-estar. A terceira fase a gente chama de ekêndria, e essa terceira fase é quando a gente começa a desenvolver alguns poderes, né? Poderes psíquicos, a intuição mais aflorada, a gente começa a perceber, né? As pessoas, a sensibilidade está mais aflorada, a gente consegue ter mais discernimento sobre o que fazer, o que não fazer. Daqui a pouco a gente está conseguindo, né? De alguma forma, ler os pensamentos dos outros, captar mais intensamente a energia dos outros, né? E tantos outros são os poderes, né? Existem poderes que a gente fala que seriam poderes paranormais, que Baba diz não tem nada de paranormal, isso é fruto natural do desenvolvimento das camadas da mente, né? Dos koshas, mas, claro, são raros, a gente demora, né? A gente precisa de muita prática. A não ser que a gente já tenha herdado como samskara de outras vidas, né? Mas até desenvolver esses poderes. Na nossa prática meditativa, sobretudo nessa terceira fase, a gente vai estar muito mais, então, não mais nos objetos da mente em Chitta, não mais no eu faço, no ego, né? Mas no eu existo, no simples, na simples existência, na simples percepção de que eu existo. E esse eu existo, num primeiro momento, vai ser o eu existo unitário, o eu existo individual, mas esse eu existo naturalmente vai aos poucos se expandindo para o eu existo enquanto consciência infinita, que é o que nós verdadeiramente somos. Nós somos essa consciência infinita. Então, essa fase, claro, ela já me traz muito mais prazer, né? Eu já consigo sentir ainda mais, né, a minha existência enquanto algo sutil, enquanto esse infinito. Esses poderes, claro, vão facilitando a minha jornada, mas é também a fase mais perigosa, porque é muito fácil a gente se tornar ou vaidosas, egóicas desses poderes. Ai, agora eu consigo ler os outros. E com isso também se equivocar horrores. Às vezes não é intuição nada, às vezes é só o ego ali achando que agora sabe tudo, né? E também a gente se distrai nesses poderes. Agora eu não quero mais chegar em Deus, nem penso mais na consciência suprema, nem penso mais em Deus, não penso mais, né, no Guru, né, em Shri Shri Nandamurti, como o seu coração aí sentir, não pensa mais no mestre, você só pensa que você tem poderes, né? Você só pensa em desfrutar, em conquistar mais poderes. Então é a fase mais perigosa. E onde muitos dos praticantes espirituais, né, acabam realmente caindo. E nós temos a última fase dentro dessa nossa jornada, né, nossos níveis de progresso de sadhana, que é a jornada que a gente chama Vashikara, e que é quando todas as nossas propensões mentais são dirigidas de Mahat, do eu existo, para o Atma, ou seja, para a pura consciência, né? A gente já estava fazendo essa transição lá na etapa anterior, só que lá ainda a gente estava na mente. Lembrando que Mahata é uma função da mente, tanto a mente individual, o Mahata individual, como o Mahata cósmico. Então eu ainda estou no nível da mente. Agora, aqui nessa última, essa mente que agora, né, já está em Mahata e que está se sentindo, então eu existo. E eu não mais existo, quem sabe, né? Já deu um outro passo, eu não mais existo apenas como é, indivíduo, eu existo como todo, se funde na consciência cósmica, né? E aí é a nossa meta. E para finalizar, trazer para vocês também algo bem prático, porque eu quero, né, tento sempre trazer alguma coisa prática para ver se a gente consegue dizer, a partir da nossa conversa, não, isso eu vou começar a introduzir no meu dia a dia. Nós temos também, digamos assim, dentro dessa nossa jornada de retorno para casa, né, gente? A gente que despertou um pouquinho, então, aqui dessa nossa busca, desse nosso caminho, que somos seres espirituais habitando a forma física. Nós que despertamos para isso, a gente sabe que, na verdade, ou está cada vez mais sabendo, que a gente está voltando para casa, né? Para o lugar de extrema e absoluta paz de onde viemos, né? E nesse processo de retorno para casa, nessa jornada, há três níveis de práticas que a gente pode desenvolver. O primeiro nível de prática
É ouvir e contar histórias de Deus, né? Histórias com esses grandes mestres, isso é muito importante. Inclusive, contar é mais importante até do que ouvir, porque aí são dois indrias, né? Dois órgãos sensoriais que estão sendo engajados, tanto o ouvir, porque você está se ouvindo, mas também o contar. Então, compartilhar histórias das suas experiências, de como você tem feito essa caminhada, os chamados que você tem vivenciado, contar, né, histórias que você já ouviu, ou ouvir histórias sobre Shri Shiranamurti e outros tantos mestres, né? No YouTube a gente tem muitas histórias que podem nos inspirar nesse sentido também, para a gente ouvir, a gente pode ler, né? Mas ouvir é mais poderoso do que ler e contar é ainda mais poderoso, tá? E claro, dedicar-se a cantar o que a gente chama de bhajans. Bhajans é quando a gente canta para a consciência suprema sozinhos. É aquela relação bem de amor, assim, você com o seu amante, ou você com o seu pai, com a sua mãe, algo que envolve um amor muito forte, né? Cada devota, cada devoto vai criar uma relação com essa consciência do seu particular tipo. E também varia, né? Cada momento da nossa vida, às vezes é mais como amante, às vezes é mais como pai, às vezes é mais como grande amigo, grande guia, né? Varia. É, então, ter a prática de cantar, né? Os bhajans, essas músicas espirituais. É, também temos ferramentas grandes na nossa disposição nesse sentido, ou se você quiser até compor, né, escrever poesias, né, enfim, e o Kirtan, claro, gente, cantar Kirtan, né, cantar Kirtan. Então, essa seria uma primeira etapa para a gente buscar implementar nesse retorno para casa, tá? Então, fica aí como sugestão de tarefinhas para tentar implementar, né? Histórias, os bhajans e o Kirtan. A segunda etapa é o pensamento constante na consciência suprema, né? Que é talvez um processo muito desafiador, né? A gente está sempre pensando em tanta coisa, mas qual que é a dica, né? Toda vez que você pensar, primeiro, né? A nossa segunda lição antes de todas as ações, mas também aplicá-la a cada pensamento. Olha só, né? Que difícil. Pensei algo. Assim que puder, de alguma forma, trazer para sua mente, isso também é consciência suprema, ou seja, vai carimbando. A Didi Shivani que gosta de falar, pelo menos eu já ouvi ela falando essa coisa do carimbar, né? Próprio durante o Kirtan, também sempre que surgir algo, carimba ali. Isso também é consciência suprema. Isso também é consciência suprema. A gente vai estar praticando Brahmacharya, né? Dessa forma também. Então, a mente sempre nessa consciência suprema. E a última grande etapa nesse retorno para casa é é a entrega, a nossa entrega, né? A nossa entrega absoluta, a entrega dos nossos medos, a entrega das nossas dificuldades, a entrega das nossas limitações, a entrega do nosso amor, a entrega do nosso corpo, a entrega da nossa mente, né? Como a gente fez nesse item anterior, para que a nossa mente possa estar cada vez mais a serviço dessa consciência, perguntando se o que que a consciência quer de mim agora, como que a consciência quer que eu haja diante dessa situação, como que eu devo reagir a essa pessoa de acordo com o que a consciência espera de mim. Se a gente conseguir trazer essa prática para estar sempre se perguntando: o que que você quer de mim agora? O que que eu devo fazer agora? Né? A gente vai estar criando, né, essa entrega. A gente não precisa decidir, a gente não precisa ficar pensando, mas a gente realizar essa entrega, que sem dúvida é a prática mais difícil de todas. Porque, por exemplo, nos Guru Púdias da vida, né? Eu entrego muito os meus problemas. Ai, tô com dificuldade aqui, ai, tô com. Mas a gente nem lembra de entregar as coisas boas, né? A gente fica tão querendo entregar os problemas para ver se eles se resolvem que a gente não entrega as coisas boas. Mas então entregue seus talentos, né? Entregue suas habilidades, né? Porque no fundo, nem é a gente mesmo. Nem as coisas bobinhas, erradas que a gente faz é a gente. Nem as coisas maravilhosas que a gente faz é a gente. Nunca é a gente. A gente não tem aí, né, tanto poder assim. É, porque por trás está sempre a consciência, né? Nos permitindo, nos orientando, ainda que às vezes a gente feche um pouquinho os olhos para ela, ainda assim, quando a gente fecha e nega, é a consciência na forma de Prakriti, na forma do Adharma, na forma, é, né, da minha resistência a seguir na direção da consciência suprema. Bom, então, né, para finalizar, apenas deixar então como convite a gente tentar inserir as histórias, né? Contar, ouvir, ler as músicas espirituais. E tem no YouTube músicas que o Yogananda compôs, são tão bonitinhas, né? Ouçam, pratiquem. O Kirtan,
né? E aí, a mente, né, entregar sempre que possível essa consciência suprema, né? Pensar, carimbar tudo com isso também é consciência suprema, né? O princípio de Brahmacharya, lá dos Dhammas, e a entrega total, entrega de tudo para essa consciência suprema. Bom, acho que é isso, meninas. Obrigada por estarem aqui, pelo convite. Namaskar, quero ouvir vocês também, como é que vocês estão, como é que chegou aí isso que eu pude trazer. Quem puder, né, ficar mais um pouquinho, quem não puder também fica à vontade para sair. Namaskar. Acho que podemos desligar a gravação, né?